Graça e paz, amados. Hoje vamos trazer a interpretação de sonhar com cálice. Mas primeiro vamos ler uma porção da palavra de Deus que está no livro de Salmos, Salmos 23, versículo 5, que diz assim: Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. É uma passagem muito bonita da palavra de Deus, né? E nós vamos estar trazendo então a interpretação dessa situação aqui hoje, né? Porque alguns irmãos eles sonham com cálice, né? E a interpretação, assim, que a gente mais tem, é que quando muitas vezes se fala na Bíblia sobre cálice, está falando sobre um sentido figurado, né? Uma figura de linguagens. A Bíblia usa a palavra para designar umas figuras de linguagem que apontam para a participação de algum irmão, alguma irmã, alguma pessoa em alguma coisa, né? Pode ser uma experiência, e essa experiência pode ser uma experiência boa, prazerosa, mas também pode ser uma experiência dolorosa. Você viu ali, quando eu li no livro de Salmos, está falando sobre uma experiência boa, né? Que Deus prepara uma mesa na presença dos inimigos, né? Unge a cabeça com óleo primeiro e fala que o cálice transborda. Está falando sobre bênçãos, um momento bom, né? Da vontade de Deus na vida de uma pessoa que ela está passando. No Oriente Médio, naquela época, era comum às vezes chamar alguém para um banquete, aí primeiro ungir a cabeça dela com um óleo perfumado, né? O dono da casa também, o anfitrião, ele tinha por obrigação de proteger, né, os convidados. Então você viu ali, né, toda uma história falando sobre uma coisa boa. Mas há umas partes na Bíblia, irmãos, que infelizmente a experiência, a vontade de Deus é algo que a gente vai ter que passar, precisa passar. E eu vou até ler com vocês aqui uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo de número, só o 39, 26, 39, que fala assim: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, e disse: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele, cheio do Espírito Santo, ele foi avisado por Deus que ele ia passar por um momento doloroso, muito difícil na vida dele, que era a humilhação, né? Ele ia sofrer na mão dos pecadores, dos soldados romanos, do pessoal do templo, né? Saduceus, fariseus, o sumo sacerdote. Ia ser um período muito difícil para ele, e ele falou: se for possível, passa de mim essa situação, esse momento difícil que eu vou passar, né? E depois houve a crucifixação dele também. Aí ele fala: todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Às vezes a vontade de Deus dói, irmãos, né? Tem gente que às vezes pergunta: meu Deus, por que eu perdi isso? Por que eu perdi o meu noivado, né? Perdi a pessoa que eu amava, que eu estava namorando. Às vezes são coisas que estão na vontade de Deus. Irmãos, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Às vezes não é do tipo que a gente quer, mas no final dá tudo certo, né? Então, quando você sonha com cálice, pode ser um momento bom, depende dos detalhes do sonho, né? Pode ser um momento bom que você dá para passar, de bênçãos, né? De muita coisa, mas pode apontar também para uma circunstância, um momento muito difícil na sua vida, e você tem que atentar com isso. Sabe o que mais me chama a atenção nessa passagem aqui? É que as pessoas não se dão conta, mas no sofrimento muita coisa se revela de bom proveito para nós, né? O Jesus passar pela cruz, irmãos, trouxe para nós o cálice da salvação, como Paulo escreve aos Coríntios, né? Somos salvos por causa de tudo aquilo que ele fez por nós. Então, é a vontade de Deus que tem que prevalecer na nossa vida, né? E você, o que você faz quando você tiver que fazer? Faça-se em mim a tua vontade. Que você tenha uma confiança em Deus, né? Nos planos dele, e permanecer em oração, em obediência, que vai dar tudo certo, né? Sonhou com isso, você fala com Deus, fala: eu quero que o Senhor faça a sua vontade na minha vida. Às vezes vai doer, às vezes é complicado,
mas eu posso te garantir que quando Deus ele tem um plano e um propósito para você, seja qual for ele vai redundar em vitória, em bênçãos grandes na tua vida, ok? Fica aqui essa pequena mensagem então, dessa interpretação. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Jesus, que você vai ver o tanto que a sua vida vai melhorar, né? Você vai ser livre de vícios, né? De coisas más, de más companhias, de maus hábitos, né? O seu corpo vai ser totalmente transformado por dentro e por fora na palavra de Deus. Amados, às vezes você pergunta assim, aonde você consegue assim muitas coisas de revelação, de interpretação de sonho e de palavra? Está na palavra de Deus. Mas também eu sou uma pessoa que eu sou discipulado por um homem de Deus, ele se chama Profeta Vinícius Iracete. Eu vou deixar aqui em cima aqui para você se inscrever no canal dele. É um homem de Deus, um pai de família, um homem muito bem casado com uma profeta chamada Ariana Iracete, né? Ele tem toda uma história, tem quase 3 milhões de seguidores no YouTube, irmãos. É um homem que fala a verdade, que anda com sinceridade, não é pataquada, não é balela, não. Eu gosto de aprender com homens de Deus, de pessoas sinceras, onde ele está voltado primeiro em ganhar almas e está fazendo a vontade de Deus no reino de Deus, ok? Então, se você gostou, eu queria que você também deixasse o seu like aqui para a gente, que você estivesse compartilhando esse vídeo, também queria que você estivesse se inscrevendo no nosso canal, ok? Isso me ajuda bastante aqui em divulgar a vontade de Deus, interpretações de sonhos, conselho e palavra do Senhor. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.